Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Renilson falou aqui, enquanto você abre a Bíblia, deixa eu fazer um comentário. Renilson falou algo aqui que realmente você vê que tem uma palavra, que ela acaba impressionando a gente através do Espírito Santo. E ele disse aqui algo que me chamou muita atenção. Em 2014 nós fazemos algo além daquilo que nós temos vivido, temos feito. E se nós quisermos viver algo diferente, irmãos, você tem que começar a fazer coisas diferentes também, em todos os aspectos. Amém, irmãos? Romanos capítulo 11, verso 16. Se coloque sobre os pés em reverência à palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você o que está escrito. Está dizendo assim: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Deixa eu ler aqui uma outra versão. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Eu li aqui uma outra tradução que eu achei muito joia. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se a raiz de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Tradução na linguagem de hoje. Ficou bem claro aqui, né? Deixa eu só repetir. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Linguagem de hoje. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. Se a raiz de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Feche teus olhos. Amado Deus Pai, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, que nessa manhã possamos ser impressionados pelo Teu Espírito Santo, possamos ser impactados por essa palavra, que ela possa trazer para cada um de nós uma revelação para os nossos corações, para o nosso crescimento espiritual. Por isso, Senhor, eu te peço agora nesse momento, que cada um de nós sejamos edificados com essa palavra, em nome de Jesus. Cumprimento o irmão, diga para ele ter uma boa palavra. Tome os assentos. Eu quero compartilhar essa palavra com o tema primícias, um princípio para Deus. Repita comigo: primícias, um princípio para Deus. Como eu havia dito semana passada, eu gostaria de encerrar o nosso ano falando a respeito das primícias, porque nós estamos já iniciando o novo ano. Semana que vem nós já iniciamos 2014. Temos o nosso culto da virada na terça-feira, não é isso? A partir das 21 horas. Vai ser uma grande festa como todos os anos. Você vem meia-noite, meia mais ou menos, no máximo você já está indo passar com seus familiares e seus amigos. Então, queridos, a Bíblia nos diz aqui em Romanos 11:16, que se a primícia são santa, também a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Nós vamos procurar entender com essa palavra nessa manhã, o porquê muitos cristãos são dizimistas. E muitas pessoas às vezes não alcançam a bênção de Deus. Nós observamos que algumas pessoas questionam. Eu cheguei já a ouvir pessoas dizerem assim: para que eu dou dízimo? Minha vida continua a mesma. É uma grande verdade, deve ter algum segredo aí. Tem algo aí que não está certo na sua vida. Porque a Bíblia diz que uma vez que você abre
Deus vai abrir as janelas do céu para você que é um dizimista. Você tem que ser abençoado. Então tem algumas coisas que está precisando ser interpretado, até mesmo para o seu entendimento, para você ser uma pessoa mais abençoada. Ou seja, por que nós não enxergamos às vezes as bênçãos de Deus na nossa célula? Puxa, pastor, sou um líder dedicado, faço a minha célula direitinho, compartilho a palavra, o louvor. Por que eu não vejo essa bênção na minha célula? Por que eu não vejo essa bênção na minha casa? Não teria que ter essa prosperidade, as coisas acontecerem e fluírem de uma forma assim tremenda e maravilhosa? Por que eu não vejo isso? No meu trabalho, eu não teria que receber a bênção de Deus, receber aumento, ser promovido? Você está certíssimo. No meu salário, por que o meu salário começou em 2013, terminou em 2013 do mesmo jeito? Não vi nenhuma mudança. A pergunta é, o que está faltando? O que eu preciso fazer para ser abençoado? As pessoas acham que o motivo de nós estarmos na presença de Deus, você pegar seu envelope ali suado, preocupado, às vezes pega ali, dizendo que ganha tanto, põe tanto. As pessoas, hoje não tenho esse acesso, quer dizer, acesso até tenho, mas não chego a ver os envelopes de mim, são poucos que eu vejo, mas eu lembro-me que há muitos anos atrás, eu pegava uns envelopes de uns camaradas que diziam que era dízimo. Sabe que a pessoa, quando trabalha por conta, é uma coisa, quando a pessoa trabalha registrada, é outra. Aí tinha uns camaradas que colocavam um dízimo, eu falei, meu Deus do céu, isso aí, para que a pessoa faz um negócio desse, né? Para mim tudo bem, mas eu fico preocupado porque a pessoa está se enganando. Ele pega lá aquele envelope, que é o envelope do dízimo, e coloca uma oferta, porque aquilo não é o dízimo. E ele acha, quando a pessoa diz, você é dizimista? Eu sou dizimista, porque ele traz uma oferta todos os meses, que não é 10% do salário dele. Então, por que nós não somos abençoados? Eu quero que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração, querido, e lhe dar revelações para você aprender a romper na sua vida espiritual e também na sua vida material. Então, Deus, na verdade, quero deixar essa proposição para você. Deus abençoa a massa quando ele é oferecido uma primícia. Olha só, a Bíblia nos mostra, se a primícia é santa, ele está deixando bem claro, é um princípio. Se a primícia é santa, a massa também é. Ele deixa bem claro, se a raiz é santa, pode ficar tranquilo, os galhos também são. Então, quando eu aprendo a oferecer a minha primícia para Deus, aquilo que eu tiro e ofereço primeiro para Deus, todo o restante que eu tenho já está abençoado. Mas diga a primícia. A primícia. Está sendo bem claro aqui. Aqui não está dizendo assim, se você der o dízimo, o resto do teu salário é abençoado. Não é isso que está dizendo. Aqui não está dizendo que eu posso fazer. Tem gente que diz assim, pastor, mas eu gosto de viajar, eu gosto de passear, eu gosto de... Irmãos, eu também gosto. Só não posso viajar esse ano porque não tenho condições. Mas eu também gosto. Todo mundo merece, mas preste atenção. Tem coisas que tem que ser primeiro para Deus. Então, tem pessoas que viajam demais. Não tem tempo, não posso liderar, mas posso viajar. Não posso liderar, mas posso sair com a família. Tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas presta atenção que existem alguns princípios de Deus para nós sermos abençoados, tanto na nossa vida material como na nossa vida espiritual. E aqui deixa bem claro que se a primícia é santa, quer dizer, se aquilo que eu estou tirando aqui em primeiro lugar para Deus, estou mostrando Deus, aqui é o primeiro para o Senhor. Deus está dizendo, se é o primeiro para mim, fique tranquilo que o restante pode ser o que for, querido. De repente, eu me lembro muito dessa menina, porque ela, o dízimo dela, isso é porque ela ajudava na igreja e ela tinha uma ajuda de custo. E eu nunca me esqueço, na época, faz muitos anos, mas ela recebia R$50.
da igreja. E todas as vezes eu via lá o dízimo dela, R$5. E aquilo me trazia uma alegria muito grande, pela fidelidade. Se R$50 hoje você fala assim, não dá nem para comprar uma pizza, não é muito diferente há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, não. Também não era muita coisa, mas ela trazia os seus R$5. Aquilo me trazia uma alegria muito grande, porque ela estava dizendo para Deus, olha Deus, é 50, mas aqui está a minha primícia, eu estou tirando. Então, irmãos, isso traz uma alegria para o meu coração. Imagine para o coração de Deus, e ao mesmo tempo você está abençoando tudo aquilo que você que restou para você. É abençoadíssimo em tudo, querido. Se eu tiro o meu tempo para Deus, o resto do meu tempo está abençoado. Amém, irmãos? Está abençoado. Se eu tiro o meu tempo, porque você vem no culto da manhã, diga para o teu irmão que está ao teu lado, o resto do seu dia já está abençoado. Já está abençoado. Agora pode jantar, pode ir para a praia, pode passear, pode ir para o shopping, pode ir para o parque de diversão. O resto do seu dia está abençoado. Porque está dizendo bem claro, se a primícia é santa, quer dizer, se eu estou tirando esse tempo para Deus, é o primeiro momento do meu dia, eu estou tirando para Deus, o restante já não está abençoado? Sim ou não, irmãos? Está. Por quê? Aqui não está falando de dinheiro, aqui está falando de primícia. Está deixando bem claro, a primícia, aquilo que eu tiro para Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser meu tempo, enfim, tudo. O restante, automaticamente, já está abençoado. Uma certa vez eu vi um irmão dizendo, ele fez um propósito para Deus. Achei muito interessante esse propósito que ele fez. E eu vi outras coisas parecidas. Mas ele disse assim, pastor Zé Carlos, eu fiz um propósito para Deus, que um dia do meu salário, um dia, independente do meu dízimo, não tem nada a ver. Um dia, o primeiro dia do meu mês é para o Senhor. Aí ele fez um cálculo de quanto ele ganhava por dia. E aquele dia era do Senhor. Aquele dia dele era do Senhor. Então, quer dizer, dos 30 dias que ele trabalhava, ele tirava o valor do seu primeiro dia. E ele disse, isso aqui é uma oferta que eu dou para Deus. É a primícia dos meus 30 dias. Sabe? Do meu trabalho. Daquilo que Deus tem me dado. Eu achei muito interessante. Então, queridos, preste bem atenção. Qual é o sentido das primícias? Então vamos procurar aqui entender o que é primícias, para que possamos avançar e sermos abençoados em todas as áreas das nossas vidas. Primeiro, o que é primícia? Podemos dizer, querido, que primícia, diga comigo, é o princípio do primeiro. Isso mesmo, primícia é o princípio do primeiro. Primícia é o primeiro fruto. Ou seja, é aquilo que em primeiro lugar eu tiro para Deus. Tirei para Deus. Isso aqui é de Deus. Isaías 54:6 diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Olha só, eu sou o primeiro. Diga, eu sou o primeiro. Eu sou o último, e fora mim não há Deus. Então a primeira coisa que o Senhor diz, eu sou o primeiro. Então Deus faz questão de deixar bem claro, eu sou o primeiro. Então, veja só, nós vemos que Deus é o primeiro, por isso as primícias se tornam um princípio para Ele. Irmãos, não adianta. Se Deus está dizendo, eu sou o primeiro, Deus não quer a segunda, a terceira, a quarta parte sua. Se Ele é o primeiro, Ele quer que você entenda, eu sou o primeiro. Olha só Deus dizendo para você, eu sou o primeiro. E o que você dá para Deus? O que sobra? O que sobra do seu tempo? O que sobra do seu salário? O que sobra de oportunidade para você fazer algo para Deus? Mas Deus diz bem claro para Isaías, diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro. Você acha que Deus quer qualquer coisa de você? Você acha que aquilo que você oferece para Deus tem agradado o Senhor?
Quando ele deixa bem claro para você: eu sou o primeiro. Deus não quer que nada venha se interpor entre nós e Ele. Ele quer ser o primeiro da sua vida. Você não quer ser abençoado por Ele. Você não quer ser próspero por Ele. Você não quer ter um bom casamento, uma boa família, uma boa casa, um bom emprego, um bom salário. Você não quer ter o melhor. Então aprenda a colocar Deus em primeiro. Não tem como você alcançar todo o sucesso da sua vida, seja espiritual, seja material, se você não aprender esse princípio de colocar Deus em primeiro lugar. Alguém disse certa vez para mim: pastor Zé Carlos, em que faculdade de teologia você estudou? Eu disse: eu não estudei em faculdade nenhuma de teologia. Mas como que o senhor conhece tanto? Porque eu sempre coloquei o Senhor em primeiro. Sempre. Sempre. Fico muito feliz, mas você pode conversar com o Tiago, pastor Tiago, pode conversar com o Hélito, pode conversar com o Fabiano, pode conversar com o Rodrigo, e pergunta para eles: o seu pai, o que está em primeiro lugar para o seu pai? Ele vai dizer: Deus. Então, não é uma questão, eu observo pessoas inteligentíssimas, pessoas que têm cursos superiores, pessoas que fazem até faculdade de teologia, mas quando chega na hora de ministrar uma palavra, conduzir um trabalho, você vê uma grande dificuldade na pessoa. Aí eu te pergunto: por quê? Porque não aprendeu a colocar Deus em primeiro lugar. Então, se você quer ser um líder, mas você não colocar Deus em primeiro lugar, pode ter certeza, você vai ser apenas um líder. Mas você não vai alcançar coisas que aquele líder simples, que não sabe nem falar direito, que colocou Deus em primeiro lugar, você vai ver que a célula dele se multiplica, que as pessoas dele são amalgamadas, que ele não tem tanta dificuldade dentro da sua célula. Observe, irmão. Observe. As pessoas que têm mais dificuldade para liderar, elas precisam dar uma olhada na maneira que ela está conduzindo esse negócio. Porque Deus não está sendo o primeiro na sua vida, não. E quando Deus não é o primeiro, nós perdemos essa bênção. Pastor, mas eu estou fazendo para Deus. Eu sei, mas é o primeiro. Se não é o primeiro, eu não posso exigir de Deus a bênção. Ou seja, Deus vai me dar conforme a graça dele sobre a minha vida. Agora, quando eu quero dizer assim: Deus, eu quero ser abençoado, e eu quero que as pessoas que estão junto comigo sejam abençoadas, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Por que na sua célula não tem líder? Por que você não tem um líder em treinamento? Tem que ter alguma coisa. Oxi, como se nós ministramos para todo mundo? Como se nós temos mais de 400 pessoas que fazem parte de uma igreja em célula, e as pessoas não se dispõem? Alguma coisa tem de errado. Porque a Bíblia é bem clara: se a primícia é santa, a massa é. Se você aprender a colocar Deus em primeiro lugar, em qualquer área da sua vida, Ele diz que o restante já está abençoado. Fique em paz. Fique em paz. Eu fico observando, dentro desse princípio de Deus, que tem coisas que realmente têm um grande significado. Você não precisa ser o melhor. Você não precisa ser o astro. Você precisa aprender a colocar Deus em primeiro lugar. O meu tempo, primeiro para Deus. Alguém disse essa semana, até me questionando por um ato, eu falei, dei uma risada, sabe aquela risada meio disfarçada? Porque a pessoa disse que eu sou muito largado com a minha família. Fiz de conta que não estava entendendo. E ela disse: eu acho que em primeiro lugar tem que ser a nossa família. Primeiro lugar para mim é Deus, irmãos. Primeiro lugar para mim é Deus. Porque se eu tive a alegria já de casar 2 filhos, aquele Rodrigo, ontem bate um flash assim, e o Rodrigo era pequenininho, tinha uns 3 anos, né, Tiago? Fui passar um feriado prolongado, não lembro,
foi de carnaval, um feriado prolongado, e eu estava na praia. E tinha muita gente. Estava lotado essa praia. Nesse dia, mas era gente assim que se você desse uma virada assim, você já não encontrava ninguém. E o Rodrigo estava com os meus sobrinhos, inclusive as minhas cunhadas estavam ontem também no casamento. Nós estávamos ali e eles brincando, os meninos pequenos brincando ali. E daqui um pouco nós demos uma virada assim, quando eu vi, eles estavam brincando lá, estavam enterrando os peixinhos lá, fazendo um cemitério de peixinho. E daqui um pouco, o Rodrigo sumiu. Houve um desespero, nós ficamos desesperados, ele ficou mais ou menos umas 2 horas desaparecido. Irmão, você imagina o desespero. Desespero de um pai, de uma mãe. Dina quase morreu, fomos lá no posto policial e aquela coisa, 2 horas ali. Mas graças a Deus, passando umas 2 horas, nós encontramos. E eu estava observando ali ontem, naquele momento, quantas coisas já não passou na vida do meu filho, mas eu estava tendo a alegria de vê-lo estar casando. Por que isso, irmão? Porque eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar. Hoje a minha família entende por que eu nunca abri mão desse negócio. Porque eu não sou melhor, não sou o melhor marido, também não me considero o melhor pai, também não me considero o melhor pastor. Mas uma coisa Deus sabe no meu coração: Ele é o primeiro, e não tem lugar para Ele. E essa pessoa estava dizendo isso, e eu estava dizendo, eu falei para ela, não é bem assim, não é bem assim. Mas fiquei quieto, ouvi o questionamento, disse, não, por quê? É o seguinte, pastor. Não me chamou de pastor, não. É assim, você faz tudo pela igreja, mas no dia que você cair em cima da cama, a igreja esquece de você. E se fez algumas citações de algumas pessoas. Eu falei assim, no dia que eu cair em cima de uma cama, eu acho que algumas pessoas realmente não vão se lembrar tanto assim de mim. Mas tem uma coisa que eu nunca pensei. Sabe por quê, irmão? Porque eu não faço nada esperando que você me retribua alguma coisa. Você pode ficar tranquilo, que eu nunca vou fazer nada. Eu disse para ela, sabe qual é o seu maior problema, minha querida? Chama-se maldição da expectativa. Fazer uma coisa para receber em troca. Então, irmão, você pode ficar em paz. Eu nunca tive isso no meu coração, de um dia eu não ter ninguém. E ela diz, quando você não tiver ninguém, Zé Carlos, essa igreja que tanto te ama, vai esquecer de você, e vai estar só a sua família do lado. Eu disse para ela, pode ser, mas eu nunca vi isso no meu coração. Sabe por quê, querido? Porque eu coloquei, foi Deus em primeiro lugar, não é você. Não fique triste não, eu coloquei, foi Deus, e tudo que eu faço por você, é porque eu amo Deus. Tudo que eu faço por você, pastor, mas as pessoas nem merecem, fulano não merece, mas eu não estou fazendo para ela, eu estou fazendo para Deus. Ela é beneficiada, por quê? Porque está inserida nesse negócio de Deus. E tem pessoas não, que ela quer cobrar de fulano, mas fulano eu fiz isso, ciclano. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, não importa se é Manuel, Joaquim, Pedro, se é branco, preto, loiro, amarelo, não importa, porque eu não estou fazendo especificamente por você, ou porque você merece. Eu não sou pastor porque, sabe, você precisa de mim, não. Eu sou pastor porque eu coloquei isso no meu coração, e eu amo fazer as coisas para Deus. Então jamais, fique descansado, eu nunca vou cobrar nenhum tipo de retorno seu. Por quê? Porque foi Deus que eu estabeleci como primícia na minha vida. Se amanhã eu deixar o pastor Tiago cuidando dessa nossa IBR aqui, e eu for para uma outra IBR, meu amor vai ser o mesmo por vocês, e pelo aquele povo que vai estar lá comigo em outro lugar. Amém, meus irmãos? Tem pessoas que falam assim, pastor, mas eu não quero multiplicar uma célula, porque se multiplicar, fulano vai para lá e eu vou ficar para cá. Acorda, irmão, nós não estamos caminhando juntos aqui, porque você
é maravilhoso. Você é sensacional. Não, você é tudo isso. Mas é porque eu coloquei Deus em primeiro lugar. Eu não sou líder porque eu quero aparecer. Eu não sou líder porque eu quero destacar. Mas eu sou líder porque eu coloquei o Senhor como primícia na minha vida. E Ele estabeleceu esse projeto de trabalho para nós. Amém, irmãos? Tem pessoas que falam assim, eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque a igreja não valoriza. Você está errado. Já não vai receber nada de Deus. Tem pessoas que dizem assim, fulano faz, a igreja não valoriza. Perdeu a bênção. Diga aí, perdeu a bênção. Quando você fala que você fez e a igreja não valorizou, você acabou de perder a bênção. Porque a primícia tem que ser Deus. Não tem que ser o pastor Zé Carlos. Você não pode ficar fazendo as coisas do pastor Zé Carlos. Ainda que você me considere, ainda que você goste de mim. Mas quando você fizer algo, faça para Deus. Puxa vida, por que o pastor... você deu um presente para o pastor Zé Carlos, por quê? Porque eu admiro o pastor Zé Carlos, é um pastor muito joia. Não ganhei não, viu, irmão? Estou esperando ainda. Mas eu admiro ele, gosto dele. E eu estou dando esse presente. Por quê? Porque na verdade Deus colocou ele como primícia na nossa igreja. Mas se não fosse o pastor Zé Carlos, fosse o pastor Tiago, pastor Inácio, prazer. Muito bom ter você no último culto do ano. Se fosse, teria que ser a mesma coisa. Porque Deus colocou e nós estabelecemos isso na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então nós vemos que quando nós entregamos a Deus a primícia, por intermédio desse princípio, que é o primeiro, que é Deus, Ele abençoa o restante. Então, irmãos, eu sou abençoado, os meus filhos, graças a Deus, eu sou abençoado, e você vai ser abençoado, porque nós estabelecemos isso na nossa vida, nós aprendemos a entregar em primeiro lugar para Deus. Então quando nós fazemos isso, por intermédio desse princípio, Ele vai abençoar o restante. Você quer que seu filho seja abençoado? Você quer que a sua vida seja uma vida próspera? Siga esse princípio. Está bem claro. Se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiro para Deus, como primeiro para Deus, diga, como primeiro para Deus. Olha só, não é o segundo. Não é o segundo. Tem pessoas que vai lá, paga as Casas Bahia, paga tudo que tem, depois de falar e fala assim, eu vou passar lá no banco e tirar o meu dízimo. Meu dízimo está guardado lá no banco, mas quantas coisas já caiu lá no banco? Quer dizer, a primeira coisa que tinha que fazer, dizer, eu vou tirar o primeiro para Deus, está aqui. Deixa eu te falar uma coisa, é um costume do nordestino, era dos mais antigos. Então, irmãos, por muitos anos, assim, principalmente no domingo, meu pai saía, ia para os botecos, e minha mãe fazia o almoço. Aí de domingo era frango e macarronada, né? Aí era o dia do frango, o dia da macarronada. Que delícia! Ficava até babando para comer. Só que minha mãe não deixava mexer nem no arroz, nem na panela da mistura e nem do macarrão. E a gente, aqueles menininhos cheios de lombriga, barrigudinho, tudo de fome, magrinho, sabe? Até babando, ficava vendo até miragem ali naquele fogão, morto de fome. Meu pai lá enchendo a cara lá no boteco, 2 horas da tarde, e nós sem comer. Minha mãe disse, jamais eu vou mexer na panela antes que seu pai coma. Está entendendo? Minha mãe só fazia isso se alguém fosse lá no boteco, pedisse permissão para meu pai mandava tirar o dele, ele separava o dele e o restante da panela. Nós comemos. Por quê? Porque o primeiro tinha que ser para o meu pai. Pergunta, o que você acha disso, pastor? Pergunta. Irmão, na época eu não gostava muito não, mas hoje eu entendo uma grande honra. Ai, se muitas mulheres precisavam fazer tudo isso, mas se honrassem um pouquinho mais seus maridos, os casamentos seriam mais duradouros. Era uma questão de honra. E hoje eu entendo, e eu vejo, olho para minha mãe, e eu tenho esses grandes exemplos. Sabe? Mas na época eu não gostava não, porque eu morria de fome. Mas hoje eu entendo que era uma honra, negócio de ser o primeiro. Meu pai tinha que ser o primeiro na panela.
Meu pai tinha que ser o primeiro a sentar na mesa. Era assim, irmão. Era assim. E até hoje meu pai tem um lugar na mesa. Meu pai tem um garfo dele. Mas eu acho isso interessante. Ah, pastor, mas isso é um exagero. Tudo bem, pode até ser. Mas uma coisa é certa. É uma honra. Você está dizendo, olha, eu considero você como o primeiro. Tem mulher que o marido está nem nessa fila. Mas o que acontece, querido? Deus está dizendo, olha, se a massa, se essa santa parte, ela for oferecida primeiro para Deus, pode ficar tranquilo, o restante está abençoado. Então, querido, nós vamos entender o seguinte: para Deus abençoar, Ele que é o primeiro, tem que receber as primícias, porque estamos obedecendo esse princípio. Então, quando que Deus vai abençoar o que eu tenho? Quando eu aprender a tirar primeiro para Ele. Ah, eu vendi um carro, eu tinha lá um Corsinha, mas eu quero um Honda Civic. Tudo bem, então aprenda a dar primeiro para Deus. Ó Deus, desse Corsinha aqui que eu vendi, é tanto para você, Deus. Primeira parte, vai me sobrar tanto aqui, mas eu estou querendo comprar meu Honda Civic, mas já está faltando. Mas, irmãos, pode ter certeza, Deus vai te abençoar. Por que nós observamos que tem pessoas que não têm um salário muito alto e as pessoas conquistam as coisas? Com certeza é uma pessoa muito fiel a Deus. Então agora em 2014, muda esse negócio, irmão. Para de deixar Deus aí no meio nas quebradas. Para de deixar Deus nas curvas. Para de deixar Deus no meio do caminho. Coloque Deus em primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Pergunto para o Tiago: o meu pai, se quer ver meu pai ficar doido, nós vamos mandar ele no banco de trás do carro. Não gosta não. Por que eu tenho que ir? Então sempre que eu vou andar com meu pai, eu sempre faço questão que meu pai venha do meu lado. Você está entendendo? Eu sempre faço questão que ele venha do meu lado. Mas, irmãos, são princípios. Agora, nós já não gostamos de ficar para trás. Agora, 2013, como é que ficou Deus na sua vida? Em todas as áreas. Aí você reclama que não é abençoado. Aí você reclama que Deus não faz as coisas para você. Como que você trabalhou para Deus em 2013? E você quer dizer que você tem que questionar para Deus. Rapaz, você está dizendo que está vivendo é pela graça. Porque tudo que tem acontecido é pela graça mesmo. Mas presta atenção, você poderia ser mais abençoado. Você poderia ser mais abençoado. Porque tem um princípio que Deus vai respeitar sempre. Olha só, nosso irmão Renilson acabou de ministrar dizendo que Deus disse para quem? Abraão, eu quero o seu único filho. Abraão disse, tá bom, Deus. Por quê? O que Renilson disse aqui? Não teve questionamento, não teve dificuldade. Foi isso que o Renilson disse? E está escrito também. Você não vê questionamento de Abraão. Por quê? Porque Deus era o primeiro. Se tu pediu, Deus zerou. Não importa, o Senhor é o primeiro. O Senhor é o primeiro na minha vida. O Senhor está acima de família, o Senhor está acima de tudo. O Senhor é o primeiro. Por quê? Porque eu só desfruto de toda a alegria que eu tenho, porque Deus é o primeiro na minha vida. Você só vai desfrutar do seu salário, sabe, da sua família, gozar de saúde, de alegria, de prazer com seus filhos, enquanto Deus for primeiro. Quando Deus não for primeiro, você vai viver uma vida, e me desculpa, uma vidinha medíocre, como muitos cristãos infelizmente vivem. Um dia feliz, outro dia triste. Um dia brigando, outro dia em paz. Um dia dando risada, outro dia chorando. Um dia emburrado, outro dia dando risada. A sua vida vai ser essa. A sua vida vai ser essa. Pastor, mas eu estou na igreja. Eu sei. Pastor, mas eu faço parte de uma célula. Eu sei, mas é princípio. Nós não podemos ir contra os princípios de Deus. Então 2014, dá uma virada. Dá uma virada na tua vida. Coloque Deus em primeiro lugar, fique tranquilo. A Bíblia diz que o homem de Deus disse assim, olha, eu fui moço e hoje sou velho, mas eu não vi um justo ainda sequer, um justo mendigar o pão. Por quê? Por causa do princípio de Deus. Pode ficar tranquilo.
2014, coloque Deus em evidência na sua vida. Coloque Deus em evidência na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Que o Senhor seja realmente, Ele alcance esse lugar das primícias de tudo que você tiver, de tudo que você for fazer. Ele receba o primeiro. Primeiro Deus. Pense primeiro em Deus. Minha mãe é uma analogia disso. Porque primeiro, tudo que ela ia fazer, seu pai. Se nós fizermos isso com Deus, diga para o teu irmão, você vai ser abençoado. Mas a questão é que quando você está emburrado, eu não estou afim, não vou mesmo. Estou afim, não vou fazer mesmo. Não estou afim, não quero nem saber. Não deu satisfação para ninguém. Ninguém paga minhas contas. Ninguém coloca comida na minha mesa. Está certinho, só que você está perdendo a bênção. Você acaba de perder a sua bênção por causa dos princípios de Deus. Meu irmão, ficar estressado quando as coisas não estão funcionando não vai resolver nada. Deixar as coisas de Deus para trás porque você está nervoso com o pastor não vai resolver nada. Deixar de fazer a célula porque você está nervoso com o seu discipulador não vai resolver nada. Deixar de vir na igreja porque está magoado com o irmão não vai resolver nada. Sabe por quê? Você está provando que Deus não é primeiro na tua vida. O irmão é primeiro, a mágoa é primeiro, o rancor é o primeiro. E você quer ser abençoado, coloque Deus em primeiro. 2014, diga para o teu irmão, o Senhor seja o primeiro na tua vida. Ofereça tudo como primícia para Deus. Faça isso. Por quê, querido? Paulo diz que se a primícia é santa, a massa também é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Deus recebe as primícias. Gênesis 4:4 diz assim: Abel também trouxe primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Caim e Abel, um do campo, o outro da caça. Sabe? O que acontece, irmãos? O do campo foi lá e trouxe, no meio de toda aquela fartura, ele foi lá e pegou a maçã, pegou a goiaba, pegou o mamão, pegou o melão, foi lá pegando as frutas, simplesmente pegando, e trouxe. O outro foi lá e disse: deixa eu pegar aqui o primogênito das minhas criações, deixa eu pegar a melhor gordura para Deus, porque para Deus tem que ser a primícia. O irmão dele ficou bravo, porque disse: calma aí, tudo bem, eu não vou trazer o gado porque eu cuido do campo, e vice-versa, até aí está certo. Só que, irmão, presta atenção, o que Deus quer é que Ele seja o primeiro. Você não pode ficar fazendo qualquer coisa para Deus. Tem certas coisas que nós precisamos entender e compreender Deus, e é fácil. Diga para o teu irmão, é como 1 mais 1 é 2. Se você canta: poderoso Deus, você diz que Ele é digno, Ele é poderoso, Ele faz, Ele abre o mar, você passa por cima das águas, Ele é poderoso. E por que você põe Ele em terceiro, quarto lugar, segundo lugar? Só na hora de cantar que Ele é o primeiro? Quer dizer, nesse momento você sente aquele miticismo que a gente até acha que Deus é o primeiro na sua vida, mas só nesse momento. As suas atitudes, Deus é o segundo, terceiro, e às vezes você até desqualifica Deus dessa escala de prioridade da sua vida. Aí você reclama que 2013 não foi bom para você. Aonde você colocou Deus? Deus diz: eu sou o primeiro. Ele já está dizendo para você que Ele não quer ser segundo na sua vida, não. Em tudo que você tem, no seu salário, no seu tempo, na sua vida, Ele quer ser o primeiro. É bem claro. Pastor, mas como que é isso? É fácil, Deus já está ministrando no teu coração. Porque cada um Deus está ensinando de um jeito nessa manhã. Porque cada um é teimoso de um jeito. Então cada um Deus está ensinando de um jeito.
E você sabe aonde que a palavra ela é lançada? Por isso que eu fico feliz. Porque a Bíblia diz que quando a palavra ela é lançada, ela não volta vazia. Tem gente que fala assim, nossa, mas o pastor aproveita umas oportunidades para jogar indireta. Desse besteira eu não estou jogando indireta. Eu estou jogando direta mesmo. Porque se essa palavra não servir para você, eu perdi todo o meu tempo nessa madrugada. Então ela é para você. Agora, para cada um, ela vai impressionar de um jeito. Então as pessoas às vezes falam assim, pastor, eu fico preocupado também, se ela está sendo digerida pelas pessoas. Mas uma coisa é certa, você vai receber ela de acordo com a sua vida e que você viveu e o que você está fazendo para Deus. Tem para uns que está dizendo, puxa vida, tem uma coisinha aqui que eu preciso ajustar. Tem outro que diz, meu Deus do céu, o que eu fiz em 2013? Mas sabe de uma coisa, se Deus está te falando isso, é porque Ele te ama. E Ele está dizendo, 2014, vamos mudar essa história. Eu quero ser o primeiro na sua vida. Em tudo. Em tudo. Eu quero ser o Senhor. As mulheres riem com ar de deboche quando lê aquele texto que diz assim, e Sara chamava Abraão de Senhor. Né? As mulheres falam, sai fora. Meu marido já se acha, se eu for chamar ele de Senhor, não precisa chamar de Senhor. Até tem uns que é metido a jovem, vai ficar até ofendido. Mas receba a revelação da palavra de Sara. Quando Sara estava dizendo assim, Abraão pensou, meu senhor, vem almoçar. Meu senhor, a janta está pronta. Meu senhor, já vai tomar banho. Meu senhor, dá a impressão que ela era uma escrava, dá a impressão que ela era uma pessoa que tinha muito medo do seu marido. Irmãos, para algumas pessoas que não têm revelação mas para mim, quando ela diz Senhor, ela está dizendo, Abraão, você é o primeiro. Você é o primeiro. Quem estava ontem no casamento do Rodrigo? É só pegar aquela palavra. Você viu? Eu ministrei mais para as mulheres, né? Mas se você pegar aquela primeira palavra, é a chave. Toda mulher deve obedecer ao seu marido. O primeiro papel da mulher, qual que é? Obedecer. A mulher obedecendo, ela recebe aqueles 5 itens. Quer dizer, primeiro o marido tinha que aprender a fazer os 5 itens. Eu confesso que eu tenho uns lá que eu preciso dar uma ajustadinha, mas é falando, né? Que Deus vai cobrando, diz, Zé. E a gente vai aprendendo. Abrir a porta do carro não dá para minha esposa, que ela é muito. A Dina, você está desligando, ela já está saindo. Quer dizer, ela diz que eu sou muito mole, né? Mas ela devia fazer um teste. Outro dia eu fui tentar abrir a porta para ela. Na hora que eu fui, ela falou assim: o que foi? O que você tem? O que você fez? Então, quer dizer, demora um pouco, né? Até a mulher entender essas coisas. Mas isso mostra realmente que Sara era uma mulher que colocava o seu marido em primeiro lugar. Agora, uma mulher dessa, o lar é abençoado? Porque se ela põe o marido, imagine Deus então, irmãos. Amém, meus irmãos? Então Deus, Ele recebe as primícias. Deus atenta para as primícias. Se você paga todas as suas dívidas, depois tira o seu dízimo, irmão, seu dízimo, você está dando dízimo, aliás, a primícia do seu dízimo, sim ou não? Paguei Casas Bahia, tirei o dinheiro para pagar o cartão de crédito, paguei todas as minhas contas, e agora eu vou tirar o meu dinheiro do dízimo. Eu estou tirando a primícia do meu dízimo, sim ou não? Não. Para ser primícia do meu dízimo, primícia, primeira coisa, antes de eu, como diz minha mãe, de eu labutar com esse dinheiro, é tirar os 10% de Deus. Primeiro, eu admiro o meu pai. Meu pai, ele vai para o banco, aí ele pega o dinheirinho dele, primeira coisa que ele faz, ele separa o dízimo, aí ele leva, coloca dentro do envelopinho dele e põe lá. Se não é quarta que ele tem culto, ou não é sexta, ele deixa lá, mas primeiro dia que ele está na casa do Senhor, ele já leva. Então diga para o teu irmão, aprenda a separar o de Deus primeiro. Não é o que sobra, é o que vai dar. Outro dia alguém falou assim, tá certo, pastor? Tá certo? Eu dar o dízimo e deixar cortar minha luz? Eu dar o dízimo e deixar meu nome para o SBC?
acho que está certo. Você tem que ficar no escuro e você tem que deixar seu nome para o protesto. Agora, você não pode deixar de honrar aquele que tem te abençoado. Porque, irmão, se o negócio já está feito, sendo que Deus é o primeiro, coloque Deus em segundo, tu vai ver como é que vai ficar o negócio. Deus sendo o primeiro, você já não tem controle das suas finanças. Se Deus for o segundo, você está arrebentado. Então, comece a colocar Deus agora em primeiro e comece a buscar dizer: Deus, me ensina a administrar o que eu tenho agora. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Eu estou tentando aprender algo que eu ministrei ontem. Quem tem facilidade aqui de guardar dinheiro? Patrícia? Tem? Então, eu vou pegar esse negócio para mim em 2014. 2013 já estou duro. Mas eu vou pegar esse negócio, que eu sou péssimo. Sou bom em muitas coisas, mas para guardar dinheiro, eu sou péssimo. Mas, o ano que vem, eu quero pegar 10% e aprender a viver com 80%. 10% do meu dízimo e 10% colocar numa poupança. E não mexer. E viver com 80%. Faz isso, irmão. Você que é que nem eu, vamos fazer essa aliança? Já para 2014? Quem quer fazer comigo aí? Quem tem dificuldade de guardar dinheiro? Eu tenho, irmão. Eu sou, meu Deus do céu. Dinheiro no meu bolso, se eu ver o cara vendendo balinha na esquina, eu compro. Por que eu compro? Porque eu estou com taxa para baixo? Não, porque eu tenho dinheiro. Sou terrível. Então eu preciso. Você está entendendo, irmãos? Vem cá para mim não fugir muito fora do contexto aqui. Quem quer fazer essa aliança? Quem precisa? Vamos fazer? Vamos orar então? Vamos orar agora. Os irmãos que estão aí nessa linha de raciocínio vão me perdoar, mas foi um negócio que Deus ministrou no meu coração já há alguns dias, né? E eu quero colocar isso. Então vamos orar. Então ore comigo. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração e também as nossas dificuldades que temos vivido em muitos momentos, Senhor, por não saber administrar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Mas, Senhor, eu quero estabelecer um propósito contigo, Deus. Eu quero aprender a guardar 10% daquilo que o Senhor tem me dado. Eu sei que não vai ser fácil, mas uma coisa eu também sei, Deus. Eu quero ser abençoado. E eu não quero que 2014 seja como 2013 na minha vida. Eu quero melhor. Quero fazer mais e quero viver também melhor. Por isso, Deus, eu coloco esse propósito no meu coração. Ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmão? Você crê? Os outros irmãos aplaudem o Senhor Jesus. Por quê? Tem muita gente que é ruim de administrar dinheiro, mas não assume. Quer dar uma de bonzinho. Eu não, irmão. Aquilo que eu sei fazer, eu sei. O que eu não sei, eu estou aprendendo. Não sou o superstar, não sou melhor em tudo e também não quero ser. Amém, meus irmãos? Agora preste bem atenção. Por quê? Porque Deus, Ele atenta para as primícias. Então você não pode pegar. Você quer dar a primícia do seu dízimo? Tire primeiro. Aprenda isso. A primícia do seu tempo. Por que nós falamos assim, irmão? Quando você acordar, você já ora a Deus. Eu estou dando a primícia para Deus. Acabei de acordar. Eu vou tirar aqui, Deus, meia horinha de oração. Quer dizer, eu estou falando, Deus, o Senhor é em primeiro lugar. Não é eu tomar café, eu ver o jornal e depois eu ir fazer minha oração. Então, nós temos que aprender alguns princípios para nós sermos abençoados. Se você quer uma célula na sua casa, ou melhor dizer, se você quer uma célula, uma casa, um trabalho, uma família, um salário abençoado, você tem que oferecer as suas premissas para Deus. Observe só, as pessoas que amam a sua célula, mas ela entende que tudo aquilo que ela faz é por amor a Deus. Ela se estressa com a célula, irmão? Ela se estressa com a célula? O dia que você vê uma pessoa estressada com a célula, é porque a célula não é de Deus, é dela. O dia que você vê uma pessoa nervosa demais, ah, meu Deus do céu, eu não aguento a minha liderança. O dia que você vê um discipulador estressado com os líderes, é porque os líderes é dele, não é de Deus.
Porque, irmãos, tem uma coisa que demora eu me estressar com a igreja. Não me lembro de ter estressado. Ah, pastor, mas tem vezes que eu fico nervoso. Fico nervoso com vocês, porque é relacionamento. Tem gente que às vezes... Mas eu nunca disse assim, eu não aguento mais essa igreja. Eu não aguento mais esse povo. Não, nunca. Você nunca vai ouvir eu dizer isso de você. Nunca. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, eu faço tudo para Deus. Vocês não são meu, nem eu de vocês. Então, querido, nosso relacionamento aqui é extremamente espiritual. E para isso, se você é do Senhor, o trabalho é dele, eu falo com ele e ele vai resolvendo. Por isso que eu sou muito feliz. Sou muito feliz com a minha igreja. Eu amo demais os meus irmãos. Então, se tem algum líder estressado aí, se tem algum discipulador estressado, é porque você está assumindo aquilo que não é seu. É de Deus. Eu sou um servo nessa obra, irmão. Tem pessoas que dizem assim, pastor, fulano saiu da minha igreja. Da minha igreja não, a igreja não é minha. Eu sou um servo de Deus. Se ele não quer mais congregar comigo, não tem importância nenhuma. Deixa que ele vá para uma outra igreja e não desvie, não tem problema algum. Ele pode ir. Eu sou servo aqui. E vai vir outras pessoas, né, Itamar? Para mim está servindo. Olha lá, Itamar. Fico feliz quando vejo Itamar. Porque foi uma pessoa que um dia pediu ajuda e eu disse, não, Itamar, sou teu servo. Estou aqui para te ajudar. E olha só, quantos anos já, Itamar? 2 anos aí, firmão. Sabe, com as dificuldades deles, né? Saúde. Mas sempre que eu passo na frente da casa dele, é a pessoa que eu mais vejo da IBR é o Itamar. Né? Que agora todo caminho de Mauá não é mais em frente ao shopping, agora é pelo morro. Então, quer dizer, o que acontece, queridos? Você não pode estar ficando estressado. Por quê? Porque esse negócio é de Deus. Então, quem tem que oferecer as primícias para Deus na igreja? Quem que oferece as primícias da igreja para Deus? É o pastor. E na célula? Na célula? Na célula? E em casa? Opa, o pai. Isso mesmo. Mas nem sempre acontece isso. Nem sempre o pastor é aquele que oferece as primícias da igreja para Deus. Ou seja, tem pastor que só gosta de viajar. Viaja que é uma beleza. Difícil, né? Todo final de semana tem visitar um parente. Eu preciso, sou pastor, agora quer que eu vivo só? Não, irmãos. Mas quem tem que oferecer a primícia? O certo, a pessoa que deve oferecer as primícias para Deus na igreja é o pastor. Na célula é o líder. Tem líder que diz assim, simplesmente, olha, não vai dar para mim fazer a minha célula hoje, porque eu marquei, eu tenho que ir no aniversário. É, líder, lidão você. Você que tinha que oferecer as primícias para Deus, por que você não se programou antes? Agora, no dia da célula, em vez de você tentar mudar esse dia, não seria de acordo, mas todo mundo vai entender que você também é filho de Deus, mas você simplesmente não vai. Acontece ou não acontece? Quantos líderes deixam de fazer sua célula porque arrumam outros compromissos? E quantos pais deixam de oferecer a sua primícia na sua família? Agora uma coisa é certa, diga para Deus fazer o milagre. Alguém tem que oferecer essa primícia. Então se o pastor não faz, alguém tem que fazer pelo pastor na igreja. E é por isso que a igreja é abençoada. Aí você vê umas igrejas que o pastor não está nem aí, mas a igreja está sendo abençoada. É porque alguém ali está oferecendo a primícia para Deus. Deus está recebendo e o povo está sendo abençoado. Porque diz, se alguém trazer a primícia para mim, pode ter certeza que a massa vai ser abençoada. Em muitos lares é o pai que tem que oferecer. Mas nem sempre. Às vezes o pai é um irresponsável. Mas se tiver alguém ali, a mulher, tem mulher que diz, pastor, mas a minha casa, continue oferecendo as primícias para Deus. Continue na igreja, continue na célula, continue fazendo, fique em paz. Alguém tem que oferecer. Você quer a bênção na sua casa? Então você tem que oferecer. Era para ser seu marido, mas já que teu marido é cabeçudinho, então venha você, mas alguém tem que oferecer, porque é claro, aqui não está dizendo quem, aqui está dizendo assim, quem realmente trazer as primícias, a massa é santa. Então Deus, olha, estou aqui. Tem caso de filhos, irmãos, que vieram para a igreja, e após os filhos virem, a família toda foi salva.
A minha família hoje, irmãos, meu irmão fala, o DK, ele foi a primícia que Deus usou na nossa família para ir para a igreja. Foi mesmo. Fui eu, depois minha mãe, depois meus irmãos, meu pai, e hoje, graças a Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas Deus precisou de uma primícia. Você tem que entender isso. Pare de reclamar. Ah, mas o meu filho. Ah, mas o meu marido. Ah, mas a minha mulher. Para! Ofereça a primícia para Deus e amassa. Aquilo que está abaixo de você vai ser abençoado. Marido vai ser abençoado. Tem mulher que diz assim: eu só vou para a igreja se meu marido for. Aí pronto, não vai nenhum dos dois. Eu só vou liderar uma célula quando meu marido estiver junto comigo. Você não vai liderar nunca, porque você já perdeu a bênção. Porque quando eu ofereço a primícia, eu estou dizendo para Deus: a massa agora vai ser santa. Ou seja, teu marido começa a ser santo, seu filho começa a ser santo. Pastor, mas não está na igreja, mas está sendo santo. Está sendo santo. Por quê? Porque os olhos de Deus estão sobre eles. Fique em paz. Pastor, mas meu marido é duro nada. Você é a primícia da sua casa. Deus está recebendo de você como primícia da sua casa. Então toda a massa é santa. Então pode dizer para o teu marido: você é santo, você é de Deus, porque eu ofereço o melhor para Deus, o primeiro para Deus. Se eu ofereço o primeiro para Deus, tudo que está abaixo de mim é santo. Mas não está na igreja, mas é santo. Por quê? Porque eu ofereço, está escrito, é um princípio de Deus. E dentro de breve você vai ver aqui essas pessoas. Sabe por quê? Porque eu sempre ofereci a primícia. Amém, meu irmão? Você não aplaude ele, não? Agora diga para o teu irmão: sem primícia não tem bênção para quem está abaixo de você. Não tem bênção. Então evangeliza lá. Você não tem uma comadre lá que vive chorando? 2013 foi um rio de lágrimas, de tanto chorar. Vai lá e diga: vamos para a igreja. Vamos para a igreja, comadre, compadre. Vamos! Não adianta, minha família é difícil demais. Mas presta atenção, alguém tem que oferecer a primícia para o resto se santificar. Quando eu fui para a igreja, esses meus irmãos são pastor, ficaram anos e anos sem entrar na porta da minha casa, só porque eu era crente. Meu pai me ignorava. Toda a minha família me ignorava, irmão. Está pensando que minha família era assim, meus irmãos assim? Não. Imagina, me ignorava. DK agora é um besta. Agora DK só trabalha para dar dinheiro para o pastor. Meu pai, marrudo, sabe, irmão? E eu ali, vim a pé, daqui no Bandeirantes, da Santa Cecília no Bandeirantes para a igreja, porque ninguém me dava R$1 para me pagar um ônibus. Mas se não tivesse uma primícia, a massa não seria santa. Então está difícil para você, mas você é a primícia. Você é a primícia. Não era para ser você. Mas saiba que através de você, Deus vai fazer a obra. Amém, irmão? Diga para o teu irmão: por pouco chico de tempo, Deus vai fazer. Vai, você vai ver. Por quê? Porque Deus já tem a primícia. Então Deus recebe as primícias e abençoa a massa. Se você quer ser abençoado em qualquer área da sua vida, dê primeiro as primícias. Dê primeiro as primícias. Eu tenho exemplos aqui na igreja fantásticos de pessoas humildes, que ganham assim um salário humilde, mas eu olho assim, a pessoa sempre bem vestida, sorridente, cabelinho arrumado, perfumado. Eu acho isso fantástico. Alguém disse assim: você consegue sobreviver com R$800? Eu não sei nem por onde começar, mas eu fico admirado quando eu vejo uma pessoa que sobrevive bem. Mas por quê, irmão? Porque Deus diz: dá a primícia, o resto eu abençoo. Amém, meus irmãos? Veja só, querido, como aplicarmos isso em nossa vida espiritual? Nós temos Cristo, irmãos, como a nossa primícia. A primícia redentora. João 3,18 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Cristo é a nossa primícia redentora. Quer dizer, Ele foi enviado, sabe, o único Filho de Deus, para que hoje nós pudéssemos ter o direito da vida eterna. Nós temos
Cristo como primícia intercessória, ou seja, Ele é o nosso percussor, Ele foi primeiro. Hebreus 6:20 diz, aonde Jesus, nosso percussor, entrou por nós, feito eterno sumo sacerdote. Jesus, Ele foi o primeiro. É por isso que eu tenho a certeza, irmão, Ele foi a primícia. Se Ele foi primeiro, está garantido o lugar. Diga para o teu irmão, está garantido o teu lugar. Por isso que tudo que você tem que fazer tem que ser primeiro para Ele. Tudo. Porque Ele já foi, está garantido, está garantido, está garantido. O pastor Inácio é um homem de muita fé. E ele me passou uma responsabilidade muito grande nesse final de ano. E por quê? Porque ele não conseguiu comprar os... Como é que chama? Como é que a gente chama? Ele não conseguiu fazer a inscrição da conferência. Irmãos, e quando eu amo de verdade. Eu não tenho esse negócio de meio termo, não. Eu não tenho esse negócio, não. Ah, mas não é da minha igreja, não é da minha célula. Não tem nada disso comigo, não, irmão. Pergunta para o pastor Inácio. Aí ele me ligou, foi no encontro lá, disse, pastor, não consegui, está dando um erro aqui. Conclusão, não era erro, é que não tinha mais vaga mesmo. E na segunda-feira ele liga desesperado lá, pastor, não estou conseguindo fazer. A Ana foi lá, a Ana não conseguia, enfim, não conseguiu. Irmão, vocês acreditam que eu fiquei assim, incomodado, fiquei assim, impaciente, porque eu liguei para aí eu liguei para o pastor Almir, liguei para a secretária do pastor Almir, ligamos lá para Goiânia, o pastor Almir falou com o pastor Aloísio, sabe, a secretária do pastor Almir falou com a secretária do pastor Aloísio, e nada de conseguir essas inscrições. Eu falei, aí eu fiz uma besteira, irmão, eu falei assim para o pastor Inácio, independente de qualquer coisa, você vai, olha só, você vai para Goiânia, que nós vamos dar um jeito nesse negócio, você vai entrar. Ele está aqui, agora eu posso falar. Aí, irmão, eu fui na terça, viajei na terça. Chegamos lá à tarde, só fui descansar um pouquinho no hotel, nem saí. Na quarta nós já tínhamos reunião. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E nada, não conseguia contato com ninguém, não via falar de ninguém desistir. E eu falei, e o pastor Inácio vai vir. E eu falei para ele vir. Eu falei, o único jeito, meu, o que eu faço? Se fosse só ele, eu dava a minha inscrição para ele. Irmãos, confesso para vocês, eu fiquei inquieto. Sabe, irmãos? Eu fiquei inquieto, fiquei assim, e eu falei assim, eu preciso arrumar. E que chegou lá na reunião de pastores, você não conhece ninguém que desistiu? Não, conheço não. Pelo contrário, tem gente atrás aí. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu tento ligar para o Inácio, o telefone dele não funciona, para dizer, Inácio, ó, o negócio aqui está feio, não consegui não, para ver se ele não entra nem no avião. Aí o telefone dele não funciona, não é que não funciona, ele estava sendo pai. Né? A menina dele tinha acabado de nascer, não consegui falar com o Inácio, irmãos. E vai daqui, vai da acolá, e eu não consegui falar com o Inácio. E aí, irmãos, o que acontece? Eu liguei para a pastora Joyce. E ela disse assim, o Inácio já está voando, pastor. Eu falei assim, Ela falou assim, eu estou no hospital. Só que, irmãos, antes disso, aquela preocupação toda, você tem que entender, irmãos, Deus, Ele é poderoso. Eu conversei com o pastor Flávio e disse, Zé, eu tenho 2. Eu falei, não, eu preciso de 3. O pastor Inácio falou que só 3, né? E fica para o lado de fora com os outros 2 discípulos dele. E ele falou, só tenho 2. Eu falei, se você arrumar mais uma, você me liga. Aí chega no finalzinho da tarde, ele me manda uma mensagem, pastor Zé Carlos, as 3 pulseiras estão aqui comigo. Eu falei, glória a Deus. Então, irmãos, presta atenção numa coisa, Deus, Ele é poderoso. Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, quando Deus vê que nós temos um amor pelaquilo que nós fazemos, sabe, pelas pessoas, Deus sabe que alguém disse assim, mas pastor, ele é da sua igreja? Eu disse, não. Puxa vida, mas você está doido aí correndo atrás da pulseira, ele nem é da sua igreja. Eu falei assim, mas não é que ele não é da minha igreja. Você está entendendo, irmãos? Sabe, ser o primeiro, não tem questão de trazer alguma coisa em troca. Eu amo Deus, e eu amo todo mundo que eu vejo que tem um amor pelas coisas de Deus. Porque eu tenho muitas pessoas que caminham comigo, mas não gostam de fazer o que eu faço.
não ama fazer o que eu faço. Então, irmãos, quando você encontra alguém assim, você tem que demonstrar esse amor. Então, o Senhor, Ele está acima de tudo. Eu amo Deus, independente de hoje eu ter ou não ter. Independente de qualquer questão. Não faça isso com Deus. Aprenda a amar Deus em todos os momentos. Aprenda a amar as pessoas também. Tem gente que só assume responsabilidade. Agora, eu aprendi uma coisa em Goiânia e vou colocar em prática em 2014. Já comecei a colocar em prática. Já comecei, inclusive com pessoas daqui mesmo. Alguém me procurou outro dia, sabe, irmão, me ofereci a ajudar a pessoa, tirei um tempo que não tinha para a pessoa, me prontifiquei a consolidar. Olha, irmão, quantos anos faz que eu não consolido uma pessoa? Me prontifiquei a consolidar a pessoa foi uma vez? Todo dia tinha uma desculpa, depois sumiu. Aí passou algum tempo, agora a pessoa vai e me procura. Ah, pastor, eu falei, muito bom. Você quer ser consolidado? Você vai ser. Você vai ser. Ah, pastor, quando nós começamos? Não sou eu. Eu não tenho mais tempo para você. Você agora vai fazer como todo mundo. Eu vou conversar com o seu discipulador vai designar uma pessoa e essa pessoa vai consolidar. Sabe por quê? Porque eu me prontifiquei. Você não quis, você não valorizou. E eu tenho outras pessoas que estão me valorizando. Eles querem estar comigo. Mas eu te amo. Você vai ser consolidado. Mas não por mim. Agora porque tem pessoas que não sabem valorizar, irmão. A pessoa, tem uma oportunidade, mas não valoriza. Não coloca aquilo como prioridade. Irmão, você acha que eu vou trocar as coisas de Deus por qualquer coisa? Não. Então, nós temos que prestar muita atenção. Então, hoje eu tenho muito tempo para gastar com pessoas que realmente estão preocupadas, e eu vou gastar o meu tempo de uma forma edificante. Agora, pessoas que não querem, irmãos, eu não posso fazer nada. Eu não posso ficar perdendo tanto tempo com pessoas que não querem colocar Deus em primeiro lugar. Você vai continuar sendo ministrado. Ah, mas o senhor vai ser abandonado? Não, você não vai ser abandonado, não. Só que presta atenção, não peça tanto a minha atenção desse jeito. Porque tem pessoas que exigem demais de nós, mas não quer nada com nada. Você só quer exigir de mim. Mas o que você está fazendo? Então, irmãos, preste bem atenção, porque o Senhor está deixando bem claro. Todos nós vivemos debaixo de uma graça, mas Ele diz, aquele que eu sou primícia, que me dá as primícias suas, esse pode ficar tranquilo. O que tiver abaixo de você já está abençoado. Todos os seus ramos. Então eu começo a ver a minha ramificação. Eu começo a observar a minha ramificação. Meus 4 filhos, dos meus 4 filhos sai, os filhos dele. E por aí vai essa ramificação, irmão. Olha só aonde eu vou chegar. Todos os meus ramos estão abençoados. Amém, meus irmãos? Diga para o teu irmão, se esforce. A presença do Espírito Santo, irmão, no cristão, é como primícia. Sabe? Na plena colheita da cruz. Ele diz, o Senhor deixou bem claro, todavia vos digo, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então o Senhor prometeu, e o Espírito Santo veio. Essa presença maravilhosa, essa primícia maravilhosa do Senhor que nós temos na nossa vida. Então, irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente estar finalizando. Você quer bênção ou você quer ser primícia? Porque para alcançar a bênção, irmãos, basta seguir os princípios que nós estamos falando. Mas, para ser primícia, tem que colocar Deus em primeiro lugar. Você quer continuar sendo abençoado do jeito que você está? Você quer continuar essa vida que você está levando, tudo certinho? Está tudo bonitinho aí? Tudo joinha? Tudo ajustadinho? Está tudo certinho? Está tudo certinho. Quer dizer que você só quer ser abençoado? Só, pastor. Então está ótimo. Feliz 2014 para você. Não, pastor. Além de eu ser abençoado, eu quero que a minha ramificação, eu quero que a massa que está abaixo de mim, eu quero que seja abençoada. Irmãos, quando eu digo isso, eu estou olhando. Olha, eu vou fazer um exemplo meu, você faça do seu. Então, olha, irmãos, olha,
Tiago, Fabiano, o Wellington, Rodrigo. Você, Patrícia, já está inserida aqui na minha ramificação. A Sara entrou também na minha ramificação. A Kelly, né? A Fernanda está entrando. Então, quer dizer, irmãos, por eu, sabe, oferecer a primícia, minhas noras, os filhos dela, todos os meus ramos. Então, vale a pena não ser só abençoado. Não queira só a bênção. Olha lá o Igor. O Igor é uma árvore. Olha a ramificação do lado dele. Olha lá. A mulher, olha lá. Olha do ladinho lá. Está vendo? Então, quer dizer, a bênção, essa ramificação, quer dizer, o motivo do Igor, ele dá, aí a mulher já abençoada, a filhinha dele, que, sabe, não tem noção do negócio ainda, já está sendo abençoada. Dá para entender? Eu olho aqui e vejo lá. Olha lá meus netinhos lá. Ah, Jesus, vão ser abençoados. Porque estão dentro da minha ramificação. Agora eu te pergunto, você só quer bênção? Bênção é só para você. Você já está sendo abençoado. Você já está sendo. A questão não é essa. Porque graças a Deus, aí, você está feliz terminando 2013. Eu pergunto, você quer ser primícia? Porque quando você quer ser primícia, você está dizendo, não, eu não quero. Eu não quero só eu ser abençoado. Eu não quero só eu desfrutar do melhor dessa terra. Mas eu quero que a minha geração, as minhas ramificações, a minha massa, seja abençoada também. Essa decisão é sua. Se coloque sob os pés. É dessa maneira que você tem que pensar para 2014. Você quer ser abençoado? Continue fazendo o que você está fazendo. Mas se você quer que a sua descendência, a sua massa, ou seja, seus filhos, seus netos, a sua célula, seus membros, sua igreja, enfim, tudo aquilo que está abaixo de você. Então agora feche os teus olhos. Coloque esse propósito no teu coração. Eu não quero somente bênção. Eu quero ser primícia. Quero me colocar na tua presença, Senhor. Quero valorizar tudo que o Senhor tem colocado diante de mim. No momento que o Senhor recebe as primícias do seu tempo, você acaba recebendo de Deus a bênção completa. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Comece a dizer ao Senhor agora aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no teu espírito. Aquilo que o Espírito Santo tem te ensinado.